Glória a Deus. Boa noite, igreja. Glória A paz Deus. do Senhor a todos. Se sintam abraçados, aqueles principalmente que eu não consegui cumprimentar. Eu quero agradecer a presença de todos por uma noite tão especial para nós como pastores. É como se nós estivéssemos entregando nossos frutos ao Senhor. Porque a conversão é algo muito subjetivo, muito individual, né? Mas ser líder, entender a doutrina, entender a palavra do Senhor, entender que tem uma missão, um propósito, isso é grandioso demais, né? Então nós damos início agora à confirmação das ordenações que aconteceram em Brasília para os pastores e em São Paulo, novamente os pastores, missionários e diáconos. E é com grande satisfação que nós queremos chamar aqui em cima o casal Marcelo e Janaína. Pode subir por aqui, por favor. Gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, por esse dia. E uma palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. E que diz respeito aos líderes, diz respeito a nós como cristãos, diz respeito a você, a mim e a todos os líderes aqui que estão aqui hoje, recebendo a unção de autoridade. E Jesus está dizendo algo maravilhoso aqui. No versículo 17 diz assim, Mateus 28, 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meu irmão, eu fiquei pensando em relação a isso. Alguns duvidaram. Aí Jesus vem e diz, foi-me dado poder no céu e na terra. Isso aqui eu entendi que era para acabar todas as coisas que haviam no pensamento de algumas pessoas que estavam duvidando aqui nesse momento. E Jesus quis trazer uma definição para aquilo que eles estavam com medo, para aquilo que eles estavam pensando. E Jesus disse, olha discípulos, foi-me dado o poder no céu e na terra. Então essa autoridade de Jesus está sobre nós, sobre a igreja, está sobre vocês. Então essa é uma conclusão que Jesus faz agora. E essa conclusão é para motivar, é para fortalecer a eles. E ele diz no versículo 19, portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, líderes, vão, ide, vão, porque todo o recurso que vocês precisam já está concluído no céu e na terra. E o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem a favor de vocês. Sabe por quê? Vocês estão debaixo de uma missão de Jesus. E essa missão é a missão mais gloriosa, mais espetacular que existe. É fazer discípulo para Jesus nessa terra. Porque foi nos dado a nós, igreja, todo o poder no céu e na terra. Em nome de Jesus. Eu quero que você dê o seu melhor aplauso a esta palavra.
A conclusão de Jesus é essa, meu irmão. É-me dado o poder no céu e na terra. Então, igreja, não se desespere por nada. Foi dado a você poder no céu e na terra. Amém? Glória a Deus. Os pastores podem se ajoelharem. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós como líderes, pastores, ó Deus, nós impomos as mãos sobre eles e declaramos agora, Senhor, em nome de Jesus, impomos sobre eles, ó Deus, que o Espírito Santo, que esta unção seja derramada sobre eles. Declaramos que o Espírito Santo, Senhor, estará os conduzindo, dando a sabedoria em seus ministérios. Em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos que o teu poder esteja sobre eles. Que todo recurso, Pai, para que os ministérios deles sejam uma bênção, cresça, frutifica, eles recebam do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Nós liberamos agora uma palavra de crescimento, nós liberamos agora uma palavra de avanço, nós liberamos agora, Senhor, uma palavra onde eles vão romper todos os obstáculos, tudo aquilo que se opor, tentar se opor sobre as suas vidas. Em o nome de Jesus, nós profetizamos o crescimento no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Sabe por que nós estamos fazendo isso aqui hoje? Porque a chave foi dada à igreja. Aleluia. Então eu pergunto para vocês os recebem como pastores da igreja? Glória a Deus. Então está selado. Pastor Marcelo, a partir de hoje, igreja, não é mais Marcelo, não é mais Janaína, é pastor Marcelo. E quem diria, hein, Marcelo? Eu ungindo você, irmão. E pastora Janaína. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me traiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que Aleluia. mil. É que essa Glória a Deus. não se consumiu. Hoje é uma noite muito feliz para nós, mas por causa também do nosso chamado, nós estamos separados, né? Porque a nossa filha Beatriz e o Felipe também foram ungidos missionários. Mas os pastores deles não somos nós. Glória a Deus por isso, né? Quero chamar o meu irmão Bruno e a Dani aqui em cima. Oh, vamos aleluia. receber os missionários. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A sua mão estendida, igreja, por favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, nós ungimos o Bruno, Pai. Nós vimos esse rapaz crescer, Pai. Nós vimos ele criancinha. E ele está aqui hoje cumprindo o chamado do Senhor, o propósito do Senhor para aquilo que ele foi chamado. Por isso, ó Deus, e hoje está aqui, Senhor, a sua auxiliadora idônea. Aleluia, a mulher que o Senhor, ó Deus, deu a ele, Pai, em nome de Jesus, para ser companheira dele no seu ministério. Por isso, em nome de Jesus, nós liberamos sobre eles agora a tua unção, o teu poder, Pai, em o nome de Jesus, como pastores deles, Pai, nós determinamos, ó Deus, que em nome de Jesus, liberamos eles para crescer, que o ministério deles flua, Pai, rompa todos os obstáculos, em o nome de Jesus. Quero declarar que tudo que está no coração deles, ó Deus,
todo o planejamento seja realizado no poder do nome de Jesus. Que esta unção, Pai, oh Deus, que essa confirmação, porque a unção eles receberam em Brasília, eles receberam em São Paulo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós reafirmamos e confirmamos esta unção sobre eles, oh Pai, na igreja local, para que eles tenham autoridade no mundo espiritual desta cidade, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Vocês os recebem como missionários da igreja de Ouro Fino? Aleluia! Minha voz Glória a que Deus. saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu. Aleluia. Minha voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos receber todos os diáconos e vamos ensinar a Michele, né, igreja? Diaconisas. Só que eu quero começar pela minha sobrinha Thaís. Ela está sozinha aqui hoje, porque o meu sobrinho, o Tiago, está fora do Brasil a trabalho. Então, hoje, ela representa também o ministério do marido, né? Vamos receber, então, a todos agora. Todos os diáconos, em nome de Jesus, podem subir. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o seu irmão aí, querido, você é o próximo. Oh, Jesus. Gente, a Thaís está quase ganhando o bebê. E glória. Glória a Deus. Oh, Deus. Que alegria. Que alegria no nosso coração, Pai. Ungindo esse casal. Oh, Deus. Ungindo cada um aqui, Senhor, debaixo da tua autoridade. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós confirmamos, ó Deus, a unção que foi liberada sobre eles em São Paulo. Dos nossos líderes, dos nossos apóstolos. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Pai santo e Pai querido, seja derramado sobre eles o teu poder. Espírito Santo, conduza eles, ó Pai, debaixo do seu amor. Conduza eles, ó Pai. Conduza eles debaixo da sua bênção, Pai. Conduzindo em tudo, Pai, que eles forem fazer. Em o nome de Jesus. Todas as coisas, Senhor, que o Espírito Santo os dê a sabedoria. Que o Espírito Santo os direcione. Em cada momento difícil, em cada momento, Pai, que eles possam se sentir, Pai, inseguros. Espírito Santo, vem sobre eles. Porque Jesus nos disse que foi nos dado à igreja poder no céu e na terra. Aleluia! E nós tomamos posse disso, Senhor. Nós, como discípulos do Senhor, tomamos posse dessa palavra de Jesus. Por isso, a conclusão é: ide e fazei discípulo sem medo, sem insegurança. Em o nome de Jesus, todo recurso, tudo que vocês precisam, já foi dado a vocês agora, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E a igreja diga amém. Aleluia, igreja. Vocês os recebem como diáconos dessa igreja? Nós também. Glória a Deus. Seja selado no céu e na terra. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Atraído pela tua presença, não me canso
Deus. Uma Aleluia. salva de palmas para o Senhor. Aleluia. As crianças podem estar saindo. As crianças esperam um pouquinho. Não é que eu esqueci de uma coisa? Quero chamar aqui em cima o Maurício com a Lília. Cadê o Gui? Deixa o seu baby com alguém, sobe aqui. Cadê o Maurício? Cadê o Washington? Sobe, por favor. Venham aqui à frente, rapidinho. Glória a Deus. Sobe, Gui. Glória a Deus. Igreja, não senta ainda não, se possível. Aqueles que puderem. Glória a Deus. Quem lembra do Washington? Ele está ou não está mais bonito? Olha só. Ô, gente, o Washington engordou 9 quilos. Tá bom, né? 9, para a glória de Deus. Washington, fica do lado do Maurício. Nós queremos também honrá-los como diáconos e diaconisas da igreja. Nós também compramos uma lembrancinha para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. A Michele vai estar entregando. Deus abençoe vocês por tudo, viu? Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. A alegria de vocês, a tristeza de vocês é a nossa. Mas nós estamos aí juntos para o resto da vida, em nome de Jesus. Até a volta do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar aí, igreja. As crianças agora, enfim, podem estar saindo. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, somente os parentes. Glória a Deus pela vida de vocês, pela igreja de São José do Mato Dentro. Muito bom ver todos vocês aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 11. E nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Glória a Deus. O tema da palavra desta noite é propósito errado. O tema da palavra, propósito errado. Eu acredito de todo o meu coração que o Senhor essa noite vai nos fazer entender se nós estamos ou não num propósito errado. Amém? E propósito é o que nos traz alegria, sabia? Hoje a gente sabe, já está comprovado, que uma pessoa que tem depressão é uma pessoa que não sabe o que vai fazer. Alguma coisa ela terminou de fazer, como se uma missão tivesse sido já finalizada, e a pessoa não sabe o que vai fazer depois. Então a falta de propósito adoece uma pessoa. O propósito também equivocado pode trazer muita confusão na vida de uma pessoa. E eu peço a Deus que o Senhor fale com todos nós essa noite. Amém?
Então vamos ler. Gênesis 11, versículo 1 ao 9. Ora, em toda a terra havia apenas quantas linguagens, igreja? Uma. Em toda a terra havia uma linguagem e uma só maneira de falar. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Versículo 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos de Deus, os filhos dos homens, estavam edificando. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor o despertou dali pela superfície da terra. E cessaram de edificar, não só a torre, né? Parou a vida deles. Pararam de edificar a cidade. Chamou-se, pois, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos fechar os olhos. Pode ser que não tenha dado tempo para você essa semana ou hoje, se colocar na presença de Deus e pedir para que Deus falasse com vocês. Hoje, gente, é tanta correria que às vezes nós não nos colocamos na presença de Deus e perdemos grandes oportunidades. Então, agora com os olhos fechados, Pai, em uma só voz, em uma só língua, nós te pedimos, fala conosco. Aquele que está com o coração fechado, abra seu coração. Aquele que está com a sua mente fechada, abra a sua mente. Deus está neste lugar. E assim como ele desceu para ver a construção daquela torre, daquela edificação, certamente o Senhor pode estar passando por aqui esta noite. Ele pode ver a tua angústia, ele pode ouvir o teu clamor, e em vez de te confundir, ele pode trazer respostas. Por isso nós estamos aqui para te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Coloca no versículo 1, por favor. E só tira quando eu pedir para você colocar o outro, tá, Lucas? Vão acompanhando o que está escrito ali. Porque no verso 1, diz que toda a terra tinha uma mesma linguagem e uma maneira só para se falar. E Deus confundiu essa linguagem, né? Deus confundiu a língua para que um não entendesse o outro. Se Deus confundiu a língua deles, qual era o idioma que eles falavam antes? Qual era o idioma? O que vocês acham? Estudando a palavra de Deus, de acordo com a tradição judaica, nós sabemos que o idioma original do mundo sempre foi o hebraico. Olha que interessante. Antes da Torre de Babel, tudo era falado em qual língua? Hebraico. Então, quando Deus criou o mundo, ele criou falando hebraico. Então, quando ele conversou com Adão e Eva, ele conversou na língua portuguesa? Ele conversou em qual língua? Hebraico. E com Noé, o que vocês acham? Qual língua que ele conversou com Noé? Hebraico. Aí veio o dilúvio. Logo em seguida, passaram-se 100 anos, já que eu chego lá. Coloca, por favor, o versículo... Não precisa colocar. Assim que Noé...
Ô, gente, deixa eu corrigir um erro meu aqui. Quero convidar o pastor Marcelo e a pastora Janaína a ficar aqui em cima com a gente. Amém. Quando Deus estava confundindo a língua deles, antes de passar para o versículo 2, tinha acontecido então o dilúvio. Presta atenção para vocês entenderem a palavra, igreja, porque eu não estou pregando ainda, eu estou dando uma introdução, porque o que eu quero falar com vocês é outra coisa. Então, depois do dilúvio, bem depois do dilúvio, e a gente sabe que a arca, ela repousou, não vou pedir para abrir, mas está em Gênesis 8, versículo 4, diz que a arca de Noé com a sua família, ela repousou sobre o monte. Vocês lembram qual era o nome do monte? Ararat. E nós sabemos que o monte Ararat fica no país, na cidade da Armênia. 100 anos se passaram. Aí vem o versículo 2. Todos, não tem outra tradução, por favor, tradução da Shed, para ficar igual a minha aqui. Quero também falar para vocês que hoje, como pesquisa, eu usei a Bíblia Shed e a Bíblia Dake. Quem tem a Dake, estuda lá que vocês vão encontrar tudo lá. No verso 2... diz que eles partiram dali, olha lá para vocês verem. Sucedeu que partiram eles do Oriente. Aonde é o Oriente? A Armênia. 100 anos se passaram. E eles deram com uma planície na terra de Sinar. 100 anos se passou do dilúvio. Eles saem lá do lugar que Deus colocou eles. E eles começam a andar em sentido a qual cidade? E o que tinha em Sinar? Uma das cidades, a Babilônia. Diz para o seu irmão, deu mal. E agora? A Babilônia. A Babilônia para nós é uma tipologia, uma simbologia do Egito, do mundo. Então na Babilônia eles começaram a aprender coisas que eles não deviam aprender. Deus tinha purificado a raça. Deus tinha matado a todos, mas em 100 anos as pessoas começaram a se corromper novamente. Aí o verso 3, eu vou dizer uma coisa para vocês, fiquem bem atentos ao que eu vou ler para vocês aqui. Porque às vezes a solução de um problema na vida de vocês não acontece por causa de detalhes. E detalhes é interessante, que na faculdade a gente aprende assim, o diabo mora nos detalhes. Um detalhe que passou desapercebido e hoje eu peguei. E disseram uns aos outros, vamos fazer o quê? O que eles falaram um para o outro? Ai, vocês não estão lendo, não? Não tem jeito de errar, não, está escrito ali, ó. Vamos fazer tijolos? E um e o outro disseram assim, vamos embora, vamos fazer tijolo. Mas, o que é que eles tinham que fazer com o tijolo? Isso é o detalhe. O povo hebreu não queimava tijolo. E eu comecei a estudar, a ver os versículos. O povo, quando estava na Palestina, colocava o tijolo para secar no sol. Quer dizer que queimar o tijolo é um detalhe? Pois é, foi esse o detalhe. Vocês entenderam? Que para solucionar, às vezes, uma coisinha da sua vida, falta você descobrir aquele detalhe? Aqui o que estragou eles foi esse detalhe. Vocês entenderam? Entenderam o quê? Que homens normalmente têm pressa quando estão em rebelião contra Deus? Quanto tempo levaria para queimar um tijolo, aliás, para secar um tijolo no sol? Não, vamos antecipar, vamos queimar o tijolo. Ou seja, uma cultura babilônica. É errado fazer isso, igreja? Não. Mas aqui eu quero dizer para vocês, baseado nesta palavra, no que o Senhor pediu para me passar para a igreja hoje, é que o homem, quando ele está se afastando de Deus, ou o homem, quando está afastado de Deus, homem que eu digo é homem e mulher, ele é rápido para muitas coisas, até para tomar uma decisão que não deveria tomar. Porque a pessoa, quando ela é prudente, se é o marido, tem que conversar com a mulher. Vocês concordam com isso? Quem está longe da presença de Deus ignora a esposa.
Ignora totalmente. Quem está longe da presença, ignora o marido. Quem está longe da presença, ignora os pais. Igreja, até que os filhos saiam da casa dos pais, são os pais que o Espírito Santo vai usar. E depois que casa, para o homem, quem que o Espírito Santo usa? A esposa. Glória a Deus que você casou dentro da vontade do Senhor. E quem é que usa? O Espírito Santo usa para falar com a esposa? O homem. Isso não é tremendo, igreja? Isso é maravilhoso. Versículo 4. O homem que está longe da presença de Deus, ele é muito rápido. Homem e mulher são muito rápidos para julgar as pessoas. São muito rápidos para esbravejar. Eles demoram para entender, mas para julgar é muito rápido. Verso 4, por favor. Ali não existe uma palavra no hebraico que possa traduzir. Deixa eu achar aqui. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Em outra tradução, eu acho que agora, não sei se é essa tradução aqui, o verso 4 é tocar. Eles queriam fazer o que com a torre? Tocar o quê? O céu. Então, nessa palavra tocar, não se acha uma palavra que se possa traduzir o tocar do hebraico. Então, na verdade, o que eles queriam? O que vocês acham que ao construir aquela torre, aqueles homens estavam querendo? Gente, eu estou trazendo essa introdução para vocês entenderem algumas coisas. Já que vai fazer sentido por que eu estou abrindo aqui. Não existe uma palavra no hebraico para tocar. Eles queriam tocar nos céus. Mas fica bem claro, e principalmente nós que somos cabeça pensantes, que não há nada no texto que venha sugerir que está falando sobre a altura da torre. Não, uma torre que chegue nos céus. Gente, é impossível. Mesmo porque os céus, o terceiro céu, não está nessa dimensão, né? Passar pelas nuvens não é difícil, mas chegar lá no terceiro céu, isso é impossível. Então não era isso que eles queriam. Não era isso, porque a palavra não nos dá base para imaginar dessa maneira. Aqui, eles queriam alcançar o céu de uma outra maneira. Como? O significado é que o topo seria dedicado aos céus. O topo do quê? Da torre. Ela não seria consagrada a Deus. Porque eles não queriam tocar a Deus. Eles queriam tocar o quê? Isso. Eles queriam tocar os céus. Fica bem claro quando nós lemos daqui. E essa torre foi construída por um homem chamado Nimrod. E nós temos a arqueologia. Fora a história, a arqueologia que comprova tudo isso que está escrito aqui e o que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque no ano de 1876, com o trabalho da arqueologia, descobriram uma plataforma no topo da Torre de Babel. E ela foi construída a mando, claro, de Nimrod, e nessa plataforma ficava o santuário para um deus Bel Merodach. E conforme ela foi sendo construída, eles foram pintando nas paredes o zodíaco. A astrologia estava tudo pintada lá. Olha que interessante. A astrologia que eu digo no sentido dos signos, o zodíaco. E começaram a pintar, e também tinha lá objetos que a arqueologia achou e comprovou que eles adoravam, estavam adorando não ao Deus de Israel, mas a esse Deus Bel. Estão entendendo até aqui? Nessas plataformas, na última,
que eles queriam tocar o céu, era lá que eles faziam rituais, era lá que eles faziam sacrifícios, até humanos. Interessante, né? Meu Deus. Então, comprovando assim, que mesmo tendo uma língua só, uma maneira de falar só, que era o hebraico, ainda existia no meio do povo os idólatras. O que seriam os idólatras? Idólatra é todo aquele que põe qualquer coisa entre ele e Deus. Idólatra é aquele que troca a presença de Deus por qualquer outra coisa. E o Senhor, quando viu aquilo, entendeu que tocando no céu, eles queriam fazer o quê, igreja? Eles queriam as consagrações, eles estavam invocando o Deus deles. E se isso não fosse verdade, Deus não desceria para confundir a língua. Então Deus desce, confunde a língua entre eles, mas isso aqui é eu falando, tá? Cada um estuda aí, entende, mas fica bem claro para mim que quando Deus ele confundiu a língua daquele povo, ele queria principalmente confundir a língua daqueles idólatras. Porque ali nasceu a religião, igreja. Fica bem claro isso. E como um não entendia mais o outro, eles acabaram brigando entre si por causa da sua própria religião. E o que é que eles queriam? O que era unânime neles? Tocar os céus, não tocar a Deus. Porque se fosse para tocar a Deus, Deus não interviria, de forma alguma. Então Deus veio e trouxe o que sobre eles? Confusão. Babel significa confusão. Então eu quero iniciar a palavra agora perguntando para você. Tem alguma coisa confusa aí na sua vida? A Torre de Babel é uma visão extraordinária. Não adianta fazer vista grossa para isso. O que eles fizeram para construir aquele lugar é fantástico, a obra deles. A visão é extraordinária. Mas o propósito estava o quê? Errado. E qual é o tema da palavra hoje? Propósito errado. Interessante, né? Porque eles queriam que o nome deles não fosse esquecido, que se tornassem célebres. Mas como o propósito não era genuíno, a verdade acabou expondo o erro deles. Tudo aquilo que não é genuíno na sua vida, você vai errar. O seu cérebro não foi fabricado e desenvolvido para fazer nada errado. Todas as vezes que você fizer alguma coisa que é errado, você pode ter certeza que você vai ser punido por você mesmo. Porque o teu cérebro não vai concordar com você. Olha que coisa interessante. Então, todas as vezes que você não for legítimo, todas as vezes que você não for genuíno, os erros vão acabar te expondo. Vocês estão quietos? Continuam quietos. A Michelle, eu já estou acostumada. Vocês estão aí, igreja? Meu Deus. Tudo que é de verdade, quando se manifesta, o que é falso, acaba se denunciando. Tudo que é de verdade, se estabelece. E o que é errado, o que é falso, vai se autodenunciar. A verdade sempre acaba expondo o erro. Eu lembro uma vez que a Bruna pegou um perfume meu. E ela quebrou meu perfume. Mas antes de quebrar, ela tomou um banho de perfume. Não precisava ser muito esperta, que quem quebrou o meu perfume era a Bruna. E vocês sabem que o silêncio também é uma resposta, não é? Eu não me lembro direito, mas eu lembro que eu falei assim para ela: Bruna, quem é que quebrou o meu perfume? Eu já sabia que era ela, mas eu queria ouvir da boquinha dela, porque se ela se assumisse, poderia ser que ela entendesse como que eu posso explicar? Oh, meu Deus, é menopausa, viu, gente? Foge. É sério, foge.
a punição. Não adianta punir uma criança sem de fato dar uma punição para ela. Sem punição não tem aprendizado. Eu não me lembro quantos anos ela tinha, mas eu lembro que eu cheguei para ela e falei assim: Bruna, quem quebrou meu perfume? O rosto não manifesta? É assim que acontece você quando você faz as coisas erradas e a sua esposa te pergunta. É assim que acontece quando seu marido te faz uma pergunta e você fica quieta. Não vou me comprometer. O seu rosto fala. Os filhos, os pais sabem, às vezes tem antes de fazer a pergunta. Quando ele faz a pergunta, ele ainda está dando chance para você falar a verdade, porque assim a fúria vai descendo um pouco e às vezes a punição é mais branda. Mas o rosto não denuncia? Então, todas as vezes que você não for autêntico, quem é que vai te denunciar? Ah, não estou entendendo nada. Faz um gesto, pelo amor de Deus, sinal de fumaça, estou entendendo agora. Quem é que pune você mesmo? Isso. E como que você se pune? Aqueles que têm o ego inflamado, eles conseguem passar para o outro a responsabilidade dele. E tem gente tonto que cai nessa. Tem gente tonto que cai nessa. Então, vocês estão entendendo o que é propósito errado? Vocês estão entendendo? Não estou entendendo nada, né? Mas eu vou continuar aqui para a graça de Deus. Não vou embora hoje, não. Aquele dia eu fui, né? Aprendi a lição. Não posso, tem que ficar aqui. Glória a Deus. Onde foi que Deus errou? Quando aquele povo que estava construindo a torre fez o que fez, para ele poder descer e confundir a língua deles. Diz para mim onde é que Deus errou. Deus erra? Meu Deus. Essa pergunta você já deve ter feito para você mesmo, né? Qual? Onde é que eu errei? Porque está tudo confuso. E isso é muito comum ouvir dos pais. Os pais, quando caem em si, que tem alguma coisa de errado com os filhos, e tomara a Deus que você caia em si quando seus filhos são pequenos, que depois que cresce o negócio fica muito diferente. Mas os pais costumam falar para si mesmo, perguntar para si mesmo. Aliás, qual é a pergunta mesmo? Onde foi que eu errei? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Nem precisa se manifestar. Então você consegue perceber que a confusão pode ter encontrado a sua casa? A confusão pode ter encontrado sua casa. E eu quero dizer uma coisa para alguém que está aqui essa noite. É bom que você registre o que você vai ouvir. Registre. A melhor coisa que pode acontecer com um ser humano é quando a confusão entra. É quando você não sabe resolver um problema. Isso fica muito claro que você está muito longe da presença de Deus. Porque só tem confusão quando você não ouve a Deus. Quando você está ouvindo, trocando o Senhor por amigos. Quando você está trocando o Senhor por homens. Quando você troca o Senhor, que não seja pela palavra, Deus desce e confunde a sua vida. Sabia disso? Se a sua casa tiver um rolo, uma confusão, dê glória a Deus de você estar no culto esta noite, porque a palavra é para você. E é por isso que eu estou falando, registra isso. Se o seu pai e a sua mãe têm uma vida totalmente errada, se a sua família de origem teve uma vida totalmente louca, significa que Deus foi lá e confundiu. Mas não significa que você precisa permanecer nesse erro. Amém? Nós podemos fazer nova história para nós. E é por isso que você precisa registrar isso. Porque hoje você pode voltar para o propósito certo. Eu não sei quem está sentado aí, não tenho nem noção dos problemas das pessoas que estão sentadas aqui hoje. Mas o que eu sei é que o Senhor quer te ajudar. Que o Senhor quer te visitar. Que o Senhor quer ir lá na sua casa, na casa de quem você ama ou quer bem, e acertar a vida lá. Vocês querem isso? Pelo menos um amém significa alguma coisa. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.
Faça essa pergunta novamente para você. Onde foi que eu errei? Eu planejei, deu errado. Eu fiz planos, deu errado. Gente, eu jejuei. Eu pedi a Deus. O que será que aconteceu? Eu cheguei a escrever direitinho, passo a passo da minha visão, o que eu quero. E deu errado. O que será que aconteceu? Não adianta ficar pelos cantos se lamentando. É melhor você ouvir a palavra e colocar em prática tudo que você vai ouvir aqui essa noite. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou passar a pregar para vocês. Abram no livro de Filemão. Filemão fica um livro antes de Hebreus. Mais fácil achar Hebreus e um livro atrás. Como seria mais fácil, né? Se as pessoas pudessem ser ensinadas através de quê? Como que eu posso usar aqui o exemplo? Como é que a gente ensina uma pessoa? Não precisa responder alto, não. Responde aí dentro de você. Dá o conceito aí para mim de ensinar. Você consegue dar um conceito assim? O que significa ensinar? Se nós conseguíssemos aprender através do ensino, nós pouparíamos muitos problemas na nossa vida, viu, igreja? Vocês concordam com isso? Ó, só os humildes vão concordar. Os que têm o ego muito inflamado aí não vão concordar nunca. Aliás, é por causa do teu ego que você não cresce, irmão. É por causa do teu ego que você está na vida que você está. E é por isso que Deus confundiu a tua vida. E me desculpe, mas eu tenho que falar. Se nós aprendêssemos pelas lições, nós não teríamos problema. O problema é que ninguém é ensinável. E eu vou pedir para o Lucas colocar uma imagem agora. A imagem é boa que te faz guardar. Quem escreveu essa frase célebre foi Sócrates, um filósofo. E ele disse assim, ó. Não posso ensinar nada a ninguém. Eu só posso fazer. Eu não posso ensinar nada. Eu só posso fazer vocês. Repita mais uma vez para vocês mesmos. Mais uma vez. Mais uma vez. Aprendam. Você não é ensinável. Nem eu. Ninguém é ensinável. Tá bom. Se nós não somos ensináveis, como é que nós aprendemos as coisas? Quando alguém te leva? Uau! Por que eu falei, dei a volta inteirinha para falar de Babel para vocês? Tinha necessidade? Não tinha. Mas eu abri em Babel, comecei a explicar, para ver se vocês saem da mesmice. Para de ficar agora resolvendo problemas onde você não está com o corpo presente. Pare de ficar no celular, pare de ficar mandando mensagem, pare de ficar vendo as mensagens. E que você possa se firmar na palavra agora, porque ela é uma tábua de salvação para você. Este culto pode ser a resposta para você do que você está pedindo para Deus. Ninguém é ensinável a não ser que ele pense. Então quer dizer que quando eu vou ensinar uma pessoa, se eu levo essa pessoa a pensar, então ela está aprendendo? Mas quem é que está ensinando para ela? Ela mesma. Você só aprende se você entende. Lembra daquela matéria que você ficou de recuperação? Você falou, nunca mais vou ficar de recuperação. O que você não aprendeu durante não sei quantos dias do ano, você não aprendeu na recuperação? Ou era aquilo repetidiano? O que você preferiu? Eu tenho pavor de matemática, eu não deveria falar assim, né? Mas um ano eu ficava de reforço, não era tal da recuperação, mas tinha um tal de reforço. Outro ano não. Outro ano, reforço.
Eu tinha horror à matemática por causa daquele bendito reforço. Mas não entrava na minha cabeça. Eu lá sei o que tem aqui dentro, igreja, que eu não gosto de conta. Mas quando é outra área, eu decoro um livro para falar para vocês aqui. Se vocês falarem para mim, ó, você faz o resumo desse livro hoje, que amanhã você vai dar um workshop. Eu decoro. Por quê? Para decorar eu preciso o quê? Entender. E para entender eu tenho que pensar. Então, para não repetir de ano, você dá tudo de você, não dá? Pois é, você entendeu. Então, ninguém pode ensinar nada para você. Aí você fica irado quando a sua esposa quer te dar uma dica. Fica ou não fica, irmãos? Eu vou virar de costa. Fica ou não fica? Porque assim eu não estou vendo ninguém, não vou entregar ninguém. Não vou olhar para você não, cadê o Juninho? Ó. Fica ou não fica irado quando a esposa quer dar uma dica? E as meninas, fica ou não fica irada quando a mãe quer ensinar alguma coisa ou a irmã? Quando é o marido, às vezes até aceita, né? Mas fica ou não fica tudo irado quando alguém está te ensinando alguma coisa? Não adianta, não entra na cabeça. Por quê? Porque a pessoa fecha. Você chega em casa, a louça tudo lá. Mas eu te pedi para você lavar. Que horas? Eu pedi. Eu não lembro disso, não. Em casa as coisas vão ter que começar a gravar a igreja. Lá. Vocês não são psicólogos, mas vocês fizeram a leitura aqui, né? Vocês viram a risadinha sem graça, né? Vou ter que começar a gravar, colocar lá uma câmera. Lá. Ô, Elcio, você dá a dica depois. Da câmera que fica lá, eu vou colocar um lugar bem escondido e depois falo. Olha lá, ó. O dia, a hora, provou, e é capaz dele falar que aquela câmera está adulterada. Acontece isso na casa de vocês? Não. Então vamos para a palavra. Vamos lá. Filemão, só tem um capítulo. Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Porque Deus tem usado muitas situações para te fazer pensar. E o culto hoje é uma dessa situação. Então, se você não entendeu ainda, eu vou usar a vida deste homem aqui, ó. Versículo 15 diz assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre. 16. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne, como também no Senhor. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. É Paulo que está escrevendo essa carta aqui, ó. A gente está lendo um trecho de uma carta. Paulo está escrevendo para o homem chamado Filemão. Filemão, ele tinha um escravo mesmo. E o nome desse escravo era Onésimo. E teve um dia que Onésimo levantou e falou: hoje eu mudo a história da minha vida. Eu planejo, não dá certo, eu compro, dá problema, eu vendo, dá problema, eu não consigo ter dinheiro, eu não consigo ter amigos, eu não consigo casar, eu casei, mas eu não consigo permanecer no casamento, eu não aguento mais a minha vida, eu vou dar um jeito na minha vida. Mas Onésimo esqueceu que ele tinha um dono, ele era escravo. Então, o dia que ele se levantou para mudar a vida dele, como é que vocês acham que ele saiu da casa do patrão dele? Fugido. Aí ele fugiu porque o sonho dele, aqui pela Bíblia Shed, quem tem, fica muito fácil de entender, porque antes tem uma baita de uma explicação. Não precisa ir lá na enciclopédia Barça não, viu? Aqui, ó. Aqui tem. Aí, o sonho de Onésimo, ele visualizava Roma. Então, ele ficava sonhando com Roma, ele se imaginava em Roma, e ele disse: eu vou fugir. E fugir resolve alguma coisa, igreja? E fugiu, deu certo. E me parece, aqui, por causa da carta de Paulo, que ele, antes de fugir, ele roubou o patrão dele. E ele era escravo mesmo, comprado por dinheiro.
Filemão era dono dele, não era só patrão, ele era dono. Aí Onésimo vai para Roma. É Roma mesmo, né? Eu não me lembro aqui, mas Roma. Escondido, fugindo. Chega um momento em Roma que ele conhece quem? O apóstolo Paulo. Mas como é que ele podia imaginar que o apóstolo Paulo era amigão de Filemão? Olha para você ver, nem para fugir o crente serve, né? Nem para fazer as coisas erradas. Ele fugiu e ele encontrou com quem? Com Paulo. E ele passou a ser discipulado por Paulo. Eu não sei, não deu tempo de ver quanto tempo ele ficou sendo discipulado por Paulo. Mas com a convivência com pessoas boas, com a convivência com pessoas que querem o Senhor tanto quanto você quer, o que aconteceu com Onésimo? Converteu. E converteu mesmo, só que Paulo ficou esperando, de fato, se ele tinha convertido mesmo. Por quê? Porque na hora que Paulo viu que ele tinha feito a decisão por Jesus Cristo, de uma maneira que era fantástico, não tinha como duvidar, Paulo falou para ele, agora você vai ter que voltar para resolver o seu problema. Você não saiu fugido da casa de Filemão? Saí, pois agora você vai voltar lá. Ai, meu Deus. Sim, mas só que eu vou endossar uma carta, eu vou escrever uma carta, e você leva essa carta para Filemão, e ele, ao ler, não vai mais te receber como escravo. Você não vai ser mais tratado como escravo, você vai ser tratado como irmão. E aqui está um pedaço, o trecho da carta de Paulo. Só que o que me faz dar risada nessa palavra é que Paulo estava preso nessa época, quando ele escreveu a carta. Caiu a ficha aí? Paulo estava preso quando ele escreveu a carta para Filemão. Então, se ele estava preso, onde foi que Onésimo o conheceu? Quando você foge de uma coisa, você não sabe, mas você vai direto ao encontro daquilo que você quer evitar. Eu imagino Onésimo saindo da casa de Filemão. Ele, gente, antes de ir para Roma, ele planejou a fuga, ele planejou como ele ia, o que ele ia levar para comer, ele planejou o horário que ele ia sair, ele sabia os hábitos da casa, ele sabia tudo. Só que quando ele saiu, quem é que dá a batida no Onésimo? Sei lá em que parte da estrada de Roma. Quem que vocês acham? Eu não vou falar, vou fazer vocês pensarem. Onésimo está indo para Roma. Quando ele está em Roma, ele é preso. Então, em algum momento, quem deu batida nele? É assim que fala, da batida? São Paulo era isso. Um romano, policial. Documento. Documento? Estou vendo que você não é daqui, né? De onde você está vindo? Eu estou vindo da casa do Filemão. Cadê seu documento? Eu nem sei o que é isso. A única coisa que eu sei para falar é que eu moro na casa do Filemão. E o que você está fazendo aqui? Eu quero conhecer Roma. O Vitão de Monte uma vez saiu, né? O Vitão todo aniversário. Quem que lembra do Vitão? O Vitão todo aniversário dele, ele foi um menino criado na roça, não conhecia o mar, não conhecia o cinema. E todas as vezes que ele conheceu, a gente estava junto, né? A alegria daquele rapaz. E teve um dia que ele falou assim para mim, pastor, eu vou no aeroporto de São Paulo. Foi com uma motinha 125. Quando chegou lá perto do aeroporto, a moto furou o pneu, já baixou a polícia. Moto, gente. Ele negão, moletom de capuz. O que vocês acham? O Vitão disse que o rapaz, o policial, a hora que foi dar a batida nele, falou, rapaz, de onde você é? Eu sou de Ouro Fino, Minas Gerais, Monte Sião, Minas Gerais. Cadê teu bilhete? Bilhete, sei lá o que é bilhete, sei lá o que era, que tinha que dar. Ele deu o RG. Não, eu não vi de ônibus, não, eu vi de moto, eu não comprei bilhete, não. Aí o policial viu que ele era muito inocente, falou assim para ele, de onde você está vindo? Aí o próprio policial, muito esperto, viu que a data do RG era o mesmo dia. Portanto, ele não estava mentindo. Ele falou, o meu sonho é ver avião, eu vim aqui para ver os aviões, porque hoje é meu aniversário. Gente, lá em Guarulhos,
parado naquelas estradas lá. Você entendeu o estilo dele? Gente, ele fala e dá maior risada. Igualzinho Filemão, o Onésimo. Documento? Não tem. Vai preso. Mas, Senhor, eu sempre fui preso. Vai preso. Só que agora, para castigo seu, você vai ficar junto com Paulo. Paulo não era fácil, não, igreja. Você anda com ele, anda com Jesus, ele está fora. As suas andanças aí, fala os amigos que você tem. Seus amigos tudo vão dar certo na vida e você vai ficar aí na vida dos seus amigos, não dá certo. Aí o que aconteceu? Paulo então se certifica que Filemão conseguiu, de fato e de verdade, se arrepender da vida que ele tinha. Aí Paulo escreve a carta, Onésimo volta, conversa com o seu Senhor, mas eu quero que vocês leiam isso, por favor, porque isso aqui é muito forte. Versículo 17 e o versículo 18. Assim, pois, se me tens por companheiro, Paulo falando com quem? Com Filemão. Se você me tem como amigo, Filemão, recebe quem? Onésimo. Como a mim mesmo. Versículo 18. E se ele te fez, ou te deu algum prejuízo, algum dano, ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Quem é que fez isso por nós? Eu estou te levando a pensar. Será que você consegue entender hoje o que Jesus fez por você? Escravo, sem lenço e sem documento, nada de concreto na vida, nada, fugindo, confuso, tudo que planeja não dá certo, tudo que espera não acontece, nenhuma expectativa, nem as expectativas você consegue ter, porque tudo é traição, tudo é desgosto. Nossa, pastora, mas tem pessoas que vivem assim? Eu era desse jeito quando eu não tinha o Senhor. Escrava, porque eu fazia aquilo que o meu Senhor queria que eu fizesse. Aí, de repente, eu conheço um amigo que me limpa, que me cura, que me entende sem eu precisar dar nenhuma justificativa. Os meus próprios erros denunciaram que eu não estava na verdade. Eu encontro uma pessoa que me aceita do jeito que eu sou, não me julga e ainda me devolve ao meu pai, dizendo: se ela te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu pago. Demais, né? Glória a Deus, igreja. Vocês estão entendendo por que eu estou dando essa passagem para vocês? Eu disse para você registrar. Você que está sentado aí, registra isso. Para de colocar a culpa nos outros. Olha para você e começa a imaginar a confusão que está a sua vida. Todas as pessoas que entraram e que saíram dela, na verdade, elas estão contra você. Porque quem é a favor de você te leva para a presença de Deus, não te tira da presença. Amém, igreja? Quem é ao seu favor não te tira da presença de Deus nunca. Porque nada que eu possa fazer ou você possa fazer, a gente conseguiria pagar a nossa dívida. Nada. E eu quero que você olhe para dentro de você e não fique pensando na pessoa do lado. Porque o Senhor está te recomendando a Deus. Assim como Paulo recomendou Onésimo a Filemão. Mas não tem como eu te ensinar. Ninguém consegue te ensinar, e não é porque você é chucro, não.
É porque ninguém é ensinável. Ah, eu não concordo. Você tem todo o direito de não concordar. Todo o direito, mas eu me encaixo perfeitamente. Eu não ouço aquilo que eu não quero escutar. Pode morrer de falar para mim, se não fizer parte, se eu não conhecer, se eu não confiar, eu fico olhando, eu sou educadíssima, mas aqui eu não deixo entrar. Mas quando eu entendo, quando eu percebo, aí eu aprendo. Então, não é que você é mau. Isso é da raça humana, isso é do gênero humano. Ninguém é ensinável. É por isso que você vive chamando a atenção do seu filho. Vive chamando a atenção da sua filha e nada muda. Por quê? Porque a maneira como você está falando, a estratégia está errada. Você precisa de uma outra estratégia. Você precisa fazer essa pessoa pensar. Se ela pensar, corre o risco de entender. Vocês concordam? Então vamos ficar de pé, por favor. Eu não tenho como ensiná-los, mas eu posso fazer com você o que Sócrates fazia com as pessoas. Ele provocava. E é isso que eu estou fazendo com vocês essa noite. Provocando vocês, levando vocês a pensarem. Não tinha necessidade de começar pela Torre de Babel. Não tinha. Mas eu acredito que por causa da Torre de Babel, alguns possam entender que Deus só traz confusão naquilo que não é autêntico. Quando as coisas são autênticas, não tem erro. Amém? Vamos fechar os olhos, por favor. Glória a Deus. Nós estamos reunidos aqui na igreja. E um dia, teve um menino que a mãe dele tinha mais problema do que ele. E os pais, quando têm problema, eles vão educar os filhos. E esses filhos terão muitos problemas também. A mãe de Jacó, ela dentro do coração dela tramou. A mãe de Jacó, a Rebeca, ela tramou, ela armou umas estratégias dentro do coração dela. E ela fez com que o filho executasse os desejos dela. E isso é muito comum, né? Os pais designarem como vai ser o futuro dos filhos e falar para eles, você vai falar assim, assim, assim. Você vai se colocar assim, assim, assim. Você vai comer isso porque eu estou te mandando. Você vai colocar essa roupa porque eu estou te mandando. Eu não quero nem saber o que você pensa. Você vai fazer isso porque eu sou sua mãe. Porque eu sou seu pai. E com isso, os pais, sem perceberem, vão tirando a essência da criança. E a Rebeca fez isso com Jacó. E ela pagou um preço muito alto por causa disso. Mas quando Jacó saiu de casa, amando de Rebeca, para ir procurar o irmão dela chamado Labão, Deus cruzou o caminho dele e fez a maior confusão. Então glorifica a Deus se a sua vida está na maior confusão. Significa que Deus mesmo desceu para te ver. E não te encontrou da maneira que Ele quer encontrar. Eu tenho a maior clareza e a maior paz para dizer que isso que você está passando vem de Deus. É Ele que trouxe essa confusão para a sua vida, não foi o diabo. Não foi. Jacó então saiu, bornazinho dele cheio de dinheiro, cheio de comida, roupa, para ir para a casa do tio dele. Mas num certo lugar, Deus enviou os ladrões. Nossa, Deus envia ladrões? Pois é. Os ladrões encontraram Jacó, e aquilo tudo que ele nunca aprendeu, através do ensino, ele precisou passar. Roubaram tudo dele. A palavra de Deus diz que ele pegou, deitou numa pedra e fez dessa pedra um travesseiro. E ali ele foi forçado a lembrar as coisas que o pai falava para ele.
E quando ele começou a falar, ele teve uma experiência com Deus, e de repente ele viu uma escada, e os anjos não estavam descendo, os anjos estavam subindo, e depois eles desciam. E nós sabemos, pela palavra, que ali era uma porta que dava da terra para o céu. E quantos anos da minha vida eu fiz essa pergunta para Deus: Senhor, aonde no planeta Terra tem portas? Tem portas que abrem para o céu. Eu nunca podia imaginar que era a igreja. E quando eu descobri, eu vi que toda solução de problema o Senhor já colocou dentro de nós. Porque Ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então, tudo que você precisa, a solução está aí dentro. E a partir daquele momento, Jacó começou a viver a vida dele, e não mais a da mãe. E chegou o momento, meus irmãos, vocês que estão aqui na igreja hoje, Deus criou esse culto de ordenação para te trazer para a igreja hoje, para você ouvir que essa confusão que você está vivendo, quem colocou foi o Senhor. Eu acho até que a confusão já passou. Passou não, é que você continua fugindo. Você continua fugindo. Às vezes você tem medo de enfrentar. Aleluia, por você estar aqui essa noite. Aleluia, por você estar aqui esta noite. Porque o Senhor só nos deixou uma coisa, para que todos nós fizéssemos aqui esta noite. E Ele mandou dizer para vocês apenas uma palavra: desista. Desistir às vezes é o melhor, sabia? Mas do que você precisa desistir? Da sua vida de drogas. Hoje é a noite que o Senhor te fortalece para você largar das drogas. O Senhor manda te dizer: hoje é a noite para você largar da bebedeira. Hoje é a noite que o Senhor fala para você: larga do cigarro. Desistir, igreja, é saudável. Até em Eclesiastes, não precisa abrir capítulo 3, eu acho que do versículo 11, diz que há tempo para todas as coisas. De abraçar, de ser abraçado. Mas lá tem um momento que diz: há tempo para desistir. Desista. Desista da confusão que você está vivendo essa noite. E agora se concentre em Deus. É por isso que eu peço para você fechar os olhos. Para você concentrar a sua vida no Senhor. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te abençoar. Desista de ser alguém que você não é. Desista de gritar. Desista do seu ego. Desista de ficar batendo numa porta que não quer abrir para você. Essa porta não vai abrir. Desista. Desista. Essa é a palavra do Senhor para vocês. Você consegue colocar a mão no seu coração e falar assim para Deus: fala o que você quiser, mas o que o Senhor coloca no meu espírito, que ainda tem pessoas que dizem assim, tá falando aí agora, eu fui forçado a desistir. Já passou tanto tempo que eu não quero mais nem lembrar sobre isso. Não, o tempo não resolve. O tempo esconde. Olha a situação que o Senhor criou para te trazer aqui. Você ainda duvida? Amém. Aleluia. Eu só posso fazer você pensar. Eu só posso fazer você pensar. Se você quiser aprender, aí já é com você. O ensino só vai acontecer se você entender. Seria por isso então que você ainda passa por provas na vida? Porque você não entendeu?
Porque você não consegue entender o que está acontecendo. O milagre, igreja, não é para quem merece. O milagre não é para quem merece. O milagre é para quem não desistiu das coisas certas. Porque você está querendo desistir justamente daquilo que é certo. Ah, eu quero desistir do meu casamento, quero desistir da minha família. Poxa vida, isso você nunca deve fazer, porque isso são os valores certos. Você está aí equivocado. Desista das coisas certas, em nome do Senhor Jesus. Coloca para mim, por favor, Lucas, Provérbios capítulo 18, versículo 10. Glória a Deus. O que é que aqueles idólatras queriam construir? E construíram. Vocês estão vendo que até para fazer as coisas erradas as pessoas conseguem? Imagina se você se esforçar para fazer as coisas certas, tendo a bênção do Deus Altíssimo. Aqueles idólatras queriam construir uma torre. Idólatras por quê? Porque eles queriam que o nome deles se tornasse célebre, não do Senhor. Eles não queriam tocar em Deus, eles só apenas queriam tocar no céu, porque eles sabiam dos rituais de sangue, conheciam sobre pactos. Eles queriam construir uma torre que chamou a atenção de Deus. O Senhor disse: desçamos. Com quem Deus estava falando? Com o Espírito Santo e com Jesus. Vamos descer, porque a partir de agora não tem o que seja impossível para esse povo. E tem um monte de gente lá fora que eles matam, eles bebem sangue humano. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo na França? Ou ninguém está prestando atenção? Está claro, está explícito que eles conseguem o que eles querem, mas não tem a bênção de Deus, porque Deus vem e confunde. Um conversa com o outro, não consegue entender. Da mesma seita, quando aqueles religiosos em Babel foram confundidos, dali nasceram seitas, facções, mas um não entendia o outro. Não entendiam. Construir uma torre não adiantou de nada, nada. Mas olha o que o Senhor fala para nós essa noite. Você quer construir uma torre? Vocês estão aí, igreja? Igreja viva é aquela que glorifica a Deus. Manifesta em nome de Jesus, porque é a seu favor. Vocês querem construir uma torre para tocar em Deus? Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo, e este não é atrás de segurança e proteção que a gente vive querendo? Essa sua solidão é sinal que você tem medo do abandono. Você acha que está desamparado, irmão? Você acha que está desamparada, mas é mentira, porque a torre forte que te traz segurança é o Senhor, é a Ele. Vocês lembram quando aquela mulher estava hemorrágica há 12 anos? Vocês lembram disso? Não foi uma mulher forte que tocou no Senhor, foi uma mulher sangrando. Você entendeu? Porque se você não entendeu, você não vai aprender. Aprender o que, pastor? Você não precisa fingir aquilo que você não é. Você pode ser quem você é, na presença de Deus e na presença dos homens. Autenticidade. Desista hoje daquilo que é falso e não é real na sua vida. Seja autêntico. Fica procurando amigos, amigas que não vão te levar a nada, só te afasta da presença de Deus. E você culpa o quê? Culpa a igreja, culpa os irmãos, culpa o ministério, culpa isso, culpa aquilo outro. Pô, mentira. Nem a Eva é mais culpada. Aleluia, né? A culpa não era sempre da Eva? Pois não é mais. Adão assumiu a responsabilidade dele. Vocês não vão rir? Isso indica que eles não entenderam nada, né? Amém. Estou aqui só para fazer vocês pensarem.
Glória a Deus. Quem é a torre na sua vida? É errado construir torres? Precisa, já tem uma forte. Você pode construir o que você quiser do lado do Senhor. Você tem a bênção do Deus Altíssimo. Você está com medo, porque nunca ninguém te amparou, né? Nunca ninguém cuidou de você. De ação, meu Deus. Misericórdia, quando uma criança tem que virar um adulto antes do tempo. Mas é muito difícil olhar para vocês e saber que praticamente 90% aqui hoje, dentre nós, precisou crescer antes da hora. Cuidar de coisas que não tinha estrutura emocional para cuidar. Então hoje quem cuida de você é o Senhor. Mas você não recebe isso pela emoção. Pela emoção ninguém aceita o Senhor, porque a hora que você sair ali fora, volta tudo. Mas quando você aceita isso no Espírito, significa que você entendeu. Jesus falou para computar todos os seus erros. Você errou muito ou pouco? Jesus falou para computar tudo nele, os nossos erros, as nossas dívidas. E ele disse assim: não os trate mais como escravos, mas sim como filhos. Para Onésimo foi irmão. Nós não somos irmãos do Senhor, Deus, nós somos filhos. Amém? Olha para o teu lado aí. Tem um filho de Deus do seu lado. Tem um filho de Deus. Ó, todo mundo fecha o olho. Todo mundo fecha o olho. Ninguém com o olho aberto. Se você tiver brigado com seu marido agora, belisca ele. Se você tiver meio bravo com a sua esposa, belisca ela. Ninguém vai ver que você está fazendo isso por obediência. Sabe por quê? Por causa de um movimento seu. O Senhor desce para te ver. O Senhor desceu até para ver o movimento do mal, que dirá o movimento do bem. Amém? Vocês recebem essa palavra? Eu também. É minha. Ninguém tira porque eu entendi. Glória a Deus. Abraça o seu irmão se você tiver liberdade para fazer isso. Dá a paz do Senhor para ele. Fala: glória a Deus que nós viemos da igreja. Deus está entrando na confusão da sua casa. E Ele vai te ajudar a consertar. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrados em nome de Jesus. Vão com Deus. Mas antes, uma grande salva de palmas para Ele. Aleluia. Vão com Deus. E os ordenáveis, por favor, espere a Silvana ali. Na casa de